Eu vou gravar esse áudio hoje, domingo, porque amanhã, segunda-feira, fica inviável eu gravar esse áudio para vocês. Então eu estou antecipando esse áudio, ok? É o seguinte, na data de ontem, sábado, né? Como todos vocês já sabem, o contato meu, ele é sempre frequente, correto? Sempre frequente. E ontem, sábado, eu fui requisitado na base lunar, correto? A princípio, eu relutei um pouco, porque eu não queria sair desse planeta, mesmo porque quando eu saio e volto, eu fico com um temperamento muito forte, só que agora isso está sendo controlado, né? Por mim mesmo. Não é por sigilos, não é por códigos, não é por nada, a não ser por mim. E a princípio, certo? De onde eu estava, uma sonda alienígena, ela veio ao meu encontro, uma sonda totalmente quadrada, de aproximadamente assim 12 por 12 centímetros, bem pequenininha mesmo. E quando ela veio a mim, ela projetou, né, toda a sua grade holográfica, e ali eu compreendi a mensagem que era para que eu viesse me preparar, porque eu seria levado, eu seria transportado através de um portal até dentro de uma nave que ficou responsável, né, por me buscar, e a nave automaticamente, sem a necessidade, né, que eu a pilotasse, por assim dizer, me levaria até a base lunar. Então eu pedi só um prazo para que eu terminasse, né, de apresentar o meu trabalho a uma empresa da qual estou apresentando o meu trabalho. E na terça-feira volta tudo ao normal, certo? Então esse áudio de hoje, ele é o áudio de amanhã, segunda-feira. Depois que eu terminei de fazer, né, o meu trabalho e de apresentar o meu trabalho à empresa, eu me recolhi, correto? Tomei meu banho, vesti um conjunto moletom verde, certo? Totalmente verde. E fiquei aguardando, né? Fiquei aguardando com muito frio na barriga. Me deu uma crise de tremor que parecia que eu estava na Sibéria, pelado na Sibéria. E foi aí que abriu-se, né, entre o espaço e o tempo, dentro da própria realidade existente, né, que nós chamamos de fluxo de vida, fluxo de existência, né, que é o que eu falo para vocês, que é esse cosmo, esse universo, né, e toda a energia que ele tem. E ali, daquela fenda, saiu uma voz que dizia para mim, para eu atravessar e rápido, certo? E o interessante é que quando a fenda abriu, eu não vi do outro lado um planeta, nem do outro lado um campo ou uma mata, nada. Eu vi o que seria e é, certo? O salão da nave. Então, quando eu atravessei, eu já fui para dentro da própria nave. Uma coisa muito louca, né, que nunca tinha acontecido e foi a primeira vez. Então, independentemente da nave estar no alto ou paralelo, pousada a algum lugar, a fenda me levou direto para dentro da nave. Eu não tive nenhuma sensação de decolagem, nem de pouso. A nave, uma nave que não permitiu, né, eu ver e assistir uma possível decolagem ou, né,
que eu pudesse visualizar o que estava acontecendo, onde é que eu estava naquele momento da partida, correto? Então ela poderia muito bem estar dentro da terra, como poderia estar por cima do solo, como poderia estar no ar, né? De cima de onde eu estava. Como também poderia estar em um outro lugar, quem sabe até num outro estado ou num outro país. O interessante é que quando a fenda abriu, eu atravessei e já saí dentro da nave. É como se você estivesse na sala da tua casa e você abrisse a porta e ao invés de você atravessar da porta do seu quarto indo para a sala para chegar à cozinha, quando você abre, você já está na cozinha, então você descompensou, né, a necessidade de passar pela sala. Mais ou menos isso. Quando eu estava dentro da nave, na data de ontem, eu só soube que ela era um objeto discoide quando nós pousamos, tá, em uma cidade chamada GL3 47/8, que é uma cidade que fica na superfície da Lua. É um complexo arquitetônico composto por 12 gigantescos domos, feito do que parece ser acrílico, com armação totalmente de aço. Mas não esse aço, né, que é trabalhado por base do nosso minério aqui, que nós extraímos, né? Nada a ver. Mesmo que se fosse esse aço, ele deterioraria muito rápido por causa da pressão, né, que existe no espaço, do frio que existe no espaço, né, e de todos os outros elementos radioativos também. Então, o que é que acontece? Quando nós pousamos, tá, dentro de um complexo cidadélico, eu percebi que naquele momento em diante a nave permitiu que eu olhasse para fora. E ali eu me deparei com outras naves cilíndricas, discoides, trapezoidal, octogonal, né? Triangular, quadradas, certo? Naves que têm a semelhança da carapaça de um caranguejo, porém sem patas e sem pernas, né? Só aquele formato mesmo. E outros formatos, né? Exóticos, que aqui não vou me perder ao tempo de ficar dando tantas explicações, ok? Mesmo também porque eu estou muito cansado. Então, vamos lá. Quando eu entrei dentro da nave, que nem eu acabei de dizer que eu não sabia que se tratava de um objeto discoide, o que eu vi? Eu vi uma nave toda preta por dentro, de um material black piano, tá? No meu apartamento, por assim dizer, né, eu tenho um piano de cauda, ele é todo preto. Então, black piano é um preto liso, né? É um preto puro, é um preto brilhoso. Então, todo o interior da nave, ele parecia ser feito de folhas de madeira que, quando tratada, ela ficou escurecida. Então a primeira impressão era essa. Lógico que era componentes muito mais, né, avançados e evoluídos do que uma madeira comum, dessas que temos aqui, independente do tratamento que ela tem ou não. E o interessante é que nessa pretura toda tinha detalhes amarelos, vivos. Esses detalhes, ele era semelhante ao Y, posicionado à esquerda de quem vê, na vertical. E outros era semelhante à letra V, posicionada a quem vê, à direita de quem vê, na horizontal. Então toda a nave tem simbologias desse tipo. E cada letra que é semelhante ao Y, que eu acabei de mencionar aqui, ela tem a composição de um algarismo.
composto pela ordem alfabética daquela civilização por 5 letras. É como se fosse A, E, I, O, U, ok? Então, a cada 3Y da esquerda para a direita, de baixo para cima e da direita para a esquerda, você tem 5 letras. De cima para a esquerda e de baixo para a direita, você tem a composição pela ordem numérica que vai até o valor 9. Não parte do 1. É 3, 6 e 9. E cada letra ela tem uma ordem, né, geométrica composta por 760 palavras que não podem ser ditas, mas têm que ser cantadas. É como se fossem notas musicais. Então, para explicar a vocês toda a complexidade dessa nave aqui, vai custar um tempo. E eu não tenho esse tempo hoje, infelizmente, tá? Então, mais ou menos assim. Isso que eu estou dizendo é para você entender como funciona uma tecnologia, né? E ali eu vi uma flauta de aproximadamente, quer ver? Se não me falha a memória, porque minha mente está muito cansada, a flauta deveria ter 40 centímetros. Entre 40 e 50 centímetros, mas pegando a metragem de uma régua comum, que é de 30 centímetros, eu acho que é 40 centímetros mesmo. Essa flauta, né, é um objeto cilíndrico composto por 3 partes côncavas, ok? E nessas partes côncavas existe 6 pinos. Então, todas as 3 têm 9 pinos. Cada pino ele é 3 letras. Então, o primeiro pino da direita para a esquerda são 3 letras. O pino do meio, ok? São 80 letras, porém não são letras para serem faladas, igual eu expliquei. Nessa composição de 760 melodias, né? Que soam como melodia. E para quem vê, né, soprano, com sua mão posicionada da esquerda para a direita, o primeiro, o segundo, o terceiro pino, ele é composto pelo algarismo 6, que é uma meia dúzia. Então, se você não for alterado geneticamente e eles não derem a você, né, habilidades para poder lidar com isso, você não consegue desvendar isso que eu estou dizendo para você. Então, essa nave ela poderia estar pousada e especialistas do mundo inteiro, né, do governo americano, do governo russo, outras civilizações que não são parceiras dessa civilização que disponibilizou essa nave para que me buscasse, né? E depois você vai saber por que essa nave me buscou e não a esfera. Aí você vai entender, tá? Não tem como nenhum especialista, nenhum cientista, nada, ninguém conseguir decifrar, a não ser que tenha recebido uma habilidade, né? Predita, como eu acabei de dizer. Então você aí que está ouvindo meu áudio, você deve estar pensando assim: poxa, Carlos, eu nunca sequer sonhei nisso que você está falando. Pois é, isso é apenas, né, um pingo da ponta do iceberg, né? Para vocês entenderem o tamanho da minha bagagem. Então, para mim acionar aquela nave, eu tive que ler, né, o que seria o W e o V, igual eu expliquei aqui para vocês, saber formar somatória de acordo que passava no painel holográfico. Então, se eu tocasse errado, a nave não saía do lugar. Se eu tocasse a melodia corretamente, ela saía do lugar. Então, aquilo ali para mim não foi nenhuma dificuldade. Então, eu apertei as 9 teclas de acordo que a nave pedia e a nave reconheceu o meu DNA, né, o meu RNA também, e fez toda a varredura em mim e me reconheceu como pertencente a Galamayak. Essa nave aqui que eu estou dizendo para vocês, que nem eu disse para vocês que eu só vi que se tratava de um objeto discoide, mas um objeto discoide totalmente inusitado, tá? Ela só tem
207 quinquilhões de anos de idade. Ela está na linha da primeira leva de equipamentos tecnológicos montadas por uma civilização da linhagem da primogenitude ligada à primeira geração. Os puros dos puros dos puros. Ok? Então, ponto final aqui. Uma vez que eu fiz isso, né? Eu não senti a nave deslocando, igual eu falei para vocês. Simplesmente, quando eu dei conta de mim, ela já estava se abrindo, né? E o interessante é que toda a parte superior da nave se desprendeu, se elevou ao céu. Aí que eu vi que eu estava dentro de um domo, com essas armações que parecem ser armações de aço, porém é muito mais resistente do que o aço e tem muito mais pureza do que uma fibra de carbono. E muito mais resistente também. E aí eu olhei, vi as outras naves ao meu redor, vi diversas tipologias que eu já tinha conhecido nessa ida e vinda, né, de 12 anos aí de interação com eles. Lembrando que dia 20 de agosto agora faz 12 anos, né, que eu estou na presença deles. Então aquela parte de cima da nave, ela se soltou por completo. Então eu fiquei só dentro do bojo. E o que seria a borda inferior da parte de baixo também se desprendeu. E o interessante é que quando ela se desprendia, ela se desfragmentava em bilhares de trilhares de partículas e entrava no solo daquele lugar. Quando eu achei que ia sair uma rampa ou uma escada para que eu pudesse descer, toda aquela parte que estava sobre os meus pés também começou a se desfazer. É como se você jogasse o ácido, né, no monte de areia e você visse, né, a fúria do ácido ali corroendo tudo, afundando, 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 afundando. E nisso ela foi me soltando e automaticamente ela foi e me colocou no chão. Não houve uma queda de forma alguma. E ali, como eu acabei de dizer para você, como tinha ali diversas outras tipologias, né, de todos os lugares que eu já passei, ali eu cumprimentei cada um, conversei até onde pôde, até onde deu. Dali nós descemos para um túnel. Nesse túnel existia o que era semelhante a um trem, né, a um veículo semelhante ao trem, que somente 12 pessoas por vezes poderiam ser transportadas, tá? E aí a gente foi para o lado centro-oeste da Lua, da nossa base lunar. Aí já era dentro, né, do próprio núcleo da Lua. E chegando ali naquele lugar, naquele salão gigantesco, eu vi diversas outras tipologias, inclusive, né, os próprios niburianos, né, que é dito aí pelo Zecharia Sitchin, que eu já expliquei para vocês diversas vezes. Vi Agnachete, vi Zamaniel, Atilio, Arnetoliel, Acar, Mereconoab, vi Cariabá, né, vi os Gronconsteins, vi todos aqueles que eu já mencionei para vocês estavam ali sentados, né, em cadeiras de destaque, porque eles são da parte do Conselho da Federação. E ali, né, os 5 do Concílio dos 5, né, da própria base lunar. Entre eles, né, o presidente-chefe, do cargo-chefe, vamos dizer assim, Mazaziel. Então o que acontece? Eu não sabia o que estava acontecendo, né? Como eu estou passando aí por um problema de sangramento ainda, por consequência daquilo que eu já falei para vocês, quem recebeu o áudio sabe, né? Quem não recebeu não vai receber. Eu ali, né, não me aproximei de Agnachete, não me aproximei deles porque eles estavam totalmente separados, né? Sentados em cadeiras, não em tronos, mas em cadeiras. E o total de pessoas ali eram de 60 pessoas do Conselho da Federação, né?
e eu estava em um outro lugar, né, de destaque, como outros também estavam. E dali para trás, cada um tinha sua posição, dependendo do ano, né, em que todos estavam aí indo e vindo para fora do seu planeta respectivo. E o que mais me chamou a atenção foi quando eu vi, né, militares da Marinha Americana, porém não são militares comuns, são militares alterados geneticamente, né? Porém eles não têm uma ferocidade a nível de soldado universal, como mostra no filme, nada disso. E o interessante é que eu vi o presidente, né, dos Estados Unidos, né, o Donald Trump, eu vi o presidente Vladimir Putin, da Rússia, eu vi o presidente chinês, inclusive o presidente francês ele não compareceu, a chanceler, né, alemã também estava lá, e também estava lá, né, a rainha da Inglaterra, né, ela também estava lá. Porém, não na característica que ela adota, que é essa característica de uma velhinha simpática. Ela estava na sua forma réptil, né? Na sua forma réptil, como também ali estava os príncipes, né? Que são uma miscigenação de réptil com humanos. Então eles não são 100% réptil, eles são somente 50% réptil e 50% humanos. Então, neles, ali é só uma característica alienígena que impera. Talvez para você pode ser engraçado, pode ser absurdo, mas foi isso que aconteceu. Então, assim, na turma que eu estava, era composto por 12 cadeiras. Então, 12 cadeiras à esquerda, um espaçamento de aproximadamente assim 20 metros, mais 12 cadeiras, aí estava outras pessoas, né, de outros mundos também. O pessoal do projeto Deodara estava lá em peso, porém estava numa outra ala, uma plataforma flutuante do lado direito de quem via. E ali eu, né, só preocupado com meu nariz não sangrar, né, porque senão, se sangrasse, eu teria que usar a minha própria camisa, né, de moletom, que eu gosto sempre de viajar para o espaço, vestido de conjunto moletom, igual eu expliquei para vocês. E ali estava muito frio. Eu não sinto frio. Então, para me sentir frio, tem que ser abaixo de 2 graus, né? Ou negativo de -1. Aí eu sinto frio. Do contrário, não. Sem chance. Então ele estava um frio. Era como se eu estivesse dentro de um shopping e o ar-condicionado ali, o climatizador, estivesse estragado e travado só na tendência de esfriar o lugar. Estava muito frio mesmo. E eu estava sentindo aquilo. E o frio ele era tanto que ele parecia alfinetes, né? Atravessando a gente. Era uma sensação muito ruim. E lógico, né? Você deve estar se perguntando: ah, você não sentiu vontade de chegar perto da Guinachete, nem dos demais? Não, não senti vontade. Porque eles estão comigo todos os dias, né? Todos os dias, logo que eu abro os meus olhos, desculpe, eu recebo, né, o bom dia de cada um deles, né? Então sempre, volta e meia, um ou outro tá vindo falar comigo. Quando não vem pessoalmente, pelo tamanho deles, eles só falam comigo de onde é que eles estão e eu ouço em audível voz da mesma maneira que vocês estão me ouvindo. Então é isso aí, ok? E qual foi o motivo de eu ter ido lá ontem e ter voltado hoje? Vocês vão entender. Eu havia dito para vocês, e foi motivo de chacota para muitas pessoas, que o planeta Nibiru, né, ele já está dentro do nosso sistema solar. Arcas, né, que podemos chamar de cidadelas espaciais ou naves mães, estão sendo direcionadas para cá, certo? Então tá uma festa e uma farra, né, desse tipo de objeto chegando no nosso sistema solar. Muitos encaram como brincadeira, muitos encaram como chacota,
Muitos ouvem e acham que tudo é uma besteira, né? Mas enfim, cada um cuida do seu, na verdade, e cada cabeça por si é o seu guia e é a sua sentença. E nisso, né, eu vi Eaenk, que esteve comigo inclusive hoje, Eaenk. Ele entrou ontem, na data de ontem, pela porta, no caso foi pela quarta porta do lado direito de quem vê. Mais ou menos assim, né? Porque para explicar como é que é esse lugar é meio complicado, porque ele vai girando dentro do seu próprio eixo e vai mudando a posição da sala. É uma coisa muito chique, tá? E toda a informação passada você recebe ela tanto em audível voz, como também dentro da sua mente, sabe? E aquilo ali fica arquivado e não sai. Ninguém usa microfone, tá? Nem caixa de som, nem aparelhamento desse tipo. Basta somente falar que todos ouvem. A pessoa pode estar a 30 quilômetros de distância que vai ouvir na mesma proporção de mim, que estava ali, né, distante deles ali, uns 20 metros, ok? Todos ouvem em perfeita harmonia. Por isso que existe aquele mito, né, de que a Lua controla as águas do oceano, aquelas coisas todas, entendeu? Isso é por causa do seu processo gravitacional, tá? Mas não por uma forma natural, mas sim por uma questão tecnológica, ok? Então essa reunião foi para falar disso, né? Da aproximação da Lua em relação ao nosso planeta. Ela já se aproximou 2 quilômetros, 3 metros e 48 centímetros. Então, ela saiu essa distância do seu eixo próprio. Ok? Ela saiu. E se ela continuasse sem a intervenção deles, em menos de 4 anos, ela se despencaria, né, no nosso planeta, causando aí uma catástrofe global, a extinção global da nossa raça, ok? Então, a presença de Anu, Antum, Enki, Enlil e Nana não estava, tá? E as outras altas hierarquias do conselho de Nibiru, né, do conselho niburiano, estavam ali, correto? Ao contrário de que um ou outro retardado fala que Nibiru ele pode controlar a sua própria velocidade, não é assim. O que controla a velocidade de um planeta que está em deslocamento é o próprio fluxo, tá entendendo? É o próprio fluxo interligado aos outros núcleos planetários próximos, ou até mesmo núcleo de sóis, entendeu? Então, gente, observem mais o céu, olhem mais para cima, ok? Vejam a Lua, você vai perceber que ela está totalmente diferente, totalmente. Durante o dia, ela está totalmente diferente. Eu quero que você observe ela durante o dia. Durante a noite, pouco importa. Tá entendendo? E os governos do mundo que estavam ali presentes não falaram uma só palavra. Eu percebia, né, que eles estavam sentados também em cadeiras de alumínio, como eu estava junto com os demais. Sabe quando você sente medo e as suas pernas começam a tremer, você fica batendo o joelho, você fica sentado, tipo assim, ó, sacudindo a perna? Todos eles estavam assim. Todos. Todos, todos, todos. Representantes do próprio governo que estavam ali, né? Por consequência de frotas de naves, né, da Marinha Americana que estão, na verdade, em órbita do nosso planeta. Elas foram convocadas, então não tem mais viagem para nossa civilização, tá? Qualquer programa que você ouvir aí, Corey Good, qualquer outro que você ouvir e que contar que a nave interestelar Solar 1, Solar 2, o SS Solar 4
saiu do sistema solar é mentira. Todas foram convocadas. Porque, na verdade, elas nunca ultrapassaram a barreira, né, de fronteira do nosso sistema solar. Ok? Aconteceu, sim, dela chegar em um ponto, ali, né, seres humanos serem colocados em outras embarcações pertencentes a outras raças e ser levado a um espaço mais além. Fora isso, não. É mentira, ok? E ali, eu estava muito mais preocupado em ver a atitude, né, deles do que prestar atenção em si no que estava sendo falado, por mais que fique registrado na mente da gente. Eles estavam ali porque eles são o governo para-raio, certo? É o governo que você vota, é o governo que você ouve na mídia, é o governo que dita, né, as regras que são feitas pelo governo segundo, que é ordenada pelo um governo terceiro, que eu já expliquei nos últimos áudios isso para você, quem prestou atenção bem, quem não prestou, lamento. Então eles são a capa do governo, ok? A capa. Eles por si só não conseguem fazer muita coisa, mas fiquem atentos aí, né? Lembra que eu falei com vocês que esse ano eles iam começar a falar de planetas que estão próximos ao nosso sistema solar? Na verdade, estão sendo identificadas as luas, tá, de Nibiru. No jornal Hoje falou, no G1 falou, há meses atrás, sobre planeta. Né? Eles até brincaram falando que o planeta do Spock realmente existe, que a NASA tinha descoberto. Quem lembra dessa reportagem? Foi falado, ninguém prestou atenção. É lógico que uma notícia dessa, quando é dada, tipo como foi dada no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, no Jornal da Band, no Jornal da Record, foi até falado no Domingo Espetacular, né? Mas não foi muito bem focada a notícia. Na verdade, a referência desse planeta é o próprio Nibiru. Por que eles falaram que pertence... a matéria foi até assim na época, acho que tem uns 4 meses atrás, foi assim, NASA diz que possivelmente o planeta do Spock de Guerra nas Estrelas existe. Tá entendendo? Na verdade, Spock da Guerra das Estrelas, não, Spock é da Jornada nas Estrelas, né? Isso aí. Então, foi uma mensagem subliminar. Por que eles disseram que era o planeta possível do Spock? Porque lá existe vida. E quem está lá? Os Anunnakis. Né? Os Anunnakis. Então a mídia está passando as informações de forma infantil, né? Sem nenhum pingo de responsabilidade. O mundo todo está olhando para o céu. Quando eu falo mundo, são as pessoas importantes, as pessoas que estão preocupadas com suas famílias, né? Pessoas essas que construíram abrigos, que sabem que vai haver uma catástrofe, né? Principalmente focada na região dos Estados Unidos, em Dakota, Texas, Colorado, Novo México, né? Louisiana, Filadélfia, tudo. Que são aqueles grupos já de sobrevivencialismo, né? Ixi, embaralhei aqui agora. Esses grupos, né, de sobrevivencialismo, isso, são focados mais nesses estados americanos, ok? Então eles, né, como lá nos Estados Unidos as coisas são mais simples, são mais baratas, mais acessíveis, por um preço justo, por um imposto pago justo, muitos adquiriram, né, telescópio. E lá nessa reunião foi até falado sobre isso, né? Sobre o aumento de compra de telescópio no mundo inteiro, certo? E o governo, ele queria pôr sanções, como ele quer pôr sanções no uso do drone, né? Que hoje, para você ter um drone, eles querem uma lei para você ser habilitado para você brincar com um drone, né? Então, são pequenas fagulhas, né, que pode acender uma fogueira inteira. E ninguém presta atenção nisso. Então ali foi falado tudo sobre isso que eu estou dizendo para vocês aqui. É igual eu falo.
Lá no início eu falei, no início dessa minha jornada, contando para vocês essas coisas. A Lua, ela é aquela que observa o planeta prisão. Quem lembra que eu falei isso? Mas é porque esse planeta aqui é uma prisão? Não. É porque nós é que somos presos nos nossos próprios conceitos errôneos, né? Então ela observa a conduta de cada homem. E é aquele material lunar que faz isso? Não. São aqueles que estão ali observando o andar da humanidade. Pode parecer absurdo, brincadeira, pensem o que quiserem pensar. Ok? Pensem o que quiserem pensar. Esse áudio, eu esqueci de dizer no início, né? Ele pode ser compartilhado com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa, tá? Então, observem a Lua, porque ela está sendo afastada do seu eixo central, que é o seu eixo próprio, porque ela não é um planetoide, ela não tem uma órbita sobre si mesma, né? Ela não gira sobre o seu próprio corpo, por isso que ela nunca revela o seu lado oculto, né? Essa nave lunar gigantesca, ela foi arredada, afastada da sua órbita principal desde os primórdios e 2 quilômetros ela saiu fora do seu eixo e ela está muito visível. Basta quem querer ver e verá. Mas ninguém observa, né? Ninguém repara, como eu acabei de dizer. A partir do dia 28 de setembro desse ano, Nibiru, ele vai ser muito mais visível. Então, a partir dessa data, você vai ver muitas pessoas fotografando, você vai ver a mídia falando entre 2019 para 2020. E aí segue aquelas datas que eu já passei para vocês, que inclusive, né, foram até confirmadas pelos próprios protanianos, né? Enfim, o motivo foi esse, de eu ter saído de onde eu estava para ir ontem e para retornar na data de hoje na base lunar, ok? Então é o seguinte, nessa reunião foi falado que a temperatura do planeta ela vai se elevar 3,2 graus entre novembro e maio do ano que vem, ok? Chuvas torrenciais, né? Por consequência disso. O frio está programado para cessar mesmo mais para o final de setembro, por consequência da avaria do próprio planeta, né, do próprio planeta em si, né? Algumas civilizações já receberam autorização para sutilmente ir se revelando para a própria humanidade, para preparar o caminho, tá? Eu vi essas tipologias lá, não tem nada a ver com a gente, né? São pessoas que, se você encontrar, você vai saber de cara que se trata de pessoas de outros mundos, ok? Então, eu prestei muito atenção no que foi dito, né? Então, essas coisas foram discutidas para aqueles governos. E nós fomos ali para ser testemunhas dessa reunião. A reunião não era para nós, nem com nós. Era para ser testemunha do Alto Conselho da Federação e da alta cúpula do Conselho da Confederação, para que esse relatório seja enviado ao arquiteto deste céu, desta dimensão, dessa densidade, para que as outras, né, famílias estelares de toda a imensidão dessas galáxias e sistemas solares que estão espalhados nessa imensidão infinita, né, que não tem cálculo, sejam notificadas, porque, seja não, né, já foram notificadas de que houve sim, em algum lugar do espaço, um determinado sistema solar que vai passar pela mudança e os seus governos já foram alertados. Esses governos, eles tremiam como vara verde, por quê?
Porque são fantoches, né? São personalidades, são atores, atrizes, né? Que encaram o cenário mundial como senhores do mundo. E na verdade não é bem assim. Então esses governos, eles vão começar a permitir vazar as informações que aqui estou dizendo para vocês de forma sutil. Por que que eles não vão escancarar tudo? Porque a aliança que os nossos antepassados fizeram com a primogenitude dos primogênitos caídos, né, foi de entrega total do planeta a seres hostis, que são a descendência dessas raças caídas, correto? Que estão aqui habitando no meio de nós e que são o primeiro governo, né? O segundo governo do primeiro para cima da pirâmide é as agências que controla o terceiro governo, que é as agências secretas que controla as agências de conspiração para inverter a verdade para a mentira e a mentira para a verdade. E por último, em quarto lugar, no topo da pirâmide, né, está esse governo que eu e você vota, né, que decide os rumos da economia, o rumo da saúde, o rumo da prosperidade e da destruição do mundo, porque eles recebem lá atrás as orientações, e ai deles se não cumprirem. Então, como foi uma ordem direta da federação, esses seres hostis, que estão aqui, que são tidos como anjos caídos, né, eles reivindicam o próprio planeta para a própria destruição da espécie, porque eles sabem que eles estão condenados, como mesmo menciona a Bíblia, né, biblicamente falando. Porém, né, existe um tratado que os nossos antepassados deu a eles a prerrogativa de controlar esse mundo. Por isso que, a princípio, como a ordem vem de baixo para cima, e não de cima para baixo nesse caso, né, porque esses seres, né, que são da linhagem pura dos seres caídos, dos primogênitos caídos, eles habitam subterrâneo, em uma cidadela totalmente sofisticada. Se você fosse ali, você falaria, não, isso aqui é o paraíso, eu não quero sair daqui jamais, eu quero morar aqui para sempre. Porque ao contrário do que o pessoal pensa que eles moram na escuridão, e que lá é frio, úmido, com rochas, com lodo, não. É um palácio. Mas quando eu falo palácio, não é porque o complexo arquitetônico é um palácio, não. É luxo, é requinte, tá? E são cidadelas espalhadas por toda a parte intraterrena que faz somente delimitações com outras civilizações que também estão no subterrâneo. Então todo mundo respeita todo mundo. Não é que nem o seu vizinho que coloca som alto, não é que nem a sua vizinha que lava a calçada dela e joga o lixo na sua, não. É respeito total. Ao contrário, né, do que, né, a maioria pensa, que é escuro, que é frio, que é úmido. Não, é luxo, né? Todos os monumentos são adornados de cristais, diamantes rosas, pérolas, ouro de Ufir, que é o ouro monoatômico. As poltronas são bem acolchoadas, os veículos, né, de transporte deles são sob trilho, por assim dizer, né? Mas não é que eles vão usar o trilho, é um trilho magnetizado, é uma coisa linda. A velocidade é de mais de 7.000 quilômetros por hora, de um ponto para o outro, né? Eles vivem ali, para eles pouco importa quem está na superfície. Por isso que a ordem vem de baixo para cima, tá? Não de cima para baixo, como a maioria pensa. Então, se você pegar a pirâmide do mundo e invertê-la para baixo, você vai ver quem realmente manda, ok? Então, é assim. Esses primogênitos da linhagem da primogenitude caída, entre eles estão misturados ali os Anunnakis niburianos que quiseram ficar para trás, como já expliquei nos meus áudios lá no YouTube para vocês, e lá no meu Facebook também. Eles sabem da destruição, sabem que todo o tempo deles foram abreviados. Então, quanto mais pessoas eles puderem convencer e converter a ser inimiga da própria espécie para que com eles, né, numa única arca,
partam por definitivo e sejam dizimados por definitivo na boca preta que conhecemos aí como buraco negro, tá ótimo para eles. Mas enquanto a sentença, o cumprimento da sentença, desculpa, porque eles já foram julgados, achados em falta, já foram sentenciados e condenados. Mas enquanto não sai a determinação do cumprimento da sentença, né, eles não podem sair do planeta e nenhuma prole deles que estava fora do planeta, quando isso foi decidido, pode entrar. Pelo contrário, já foram destruídos. Eles não podem se conectar nem com o próprio planeta, nem com o arquiteto de tudo, porque senão a centelha deles matam eles mesmos. Então por isso que eles são obscuros, né? Mas não no sentido assim de inferno, de mau cheiro, cheiro de enxofre, essas coisas que a religião impregnou, não. Pelo contrário, lá é luxo e beleza, ok? Então, eles controlam. E entre eles não há arrependimento. Porque o arrependimento só é dado para quem tem o direito de escolha, uma vez que não foi inimigo da própria espécie. Eles já, né, são inimigos desde a fundação. Né, que os seus pais, os seus antepassados caíram e construíram a eles geneticamente e disseram para que eles pudessem manter a linhagem de sangue. Eles tentaram, o homem atentou contra eles, houve guerra aqui na superfície, né? Eles foram expulsos para o fundo, depois, com um pouco de tempo, um período de 700 anos, eles começaram a influenciar novos reis que eles colocavam nos tronos e começou a adocicar o período da criação da religião nesse mundo, que engloba várias religiões do mundo, né? Que é tudo uma grande mentira, tudo uma grande farsa, e ainda que a pessoa diga que não é, né? Infelizmente é. Né? Eu queria que não fosse. Eu queria sim que Deus existisse, eu queria que Jesus existisse, eu queria, né? Porque tudo é muito bonito, eu queria, mas infelizmente não é assim, né? E felizmente não temos um Deus a não ser nós mesmos, que somos o nosso próprio Deus, o nosso próprio Senhor, porque temos que ser dependentes somente de nós e não de outrem nessa situação, ok? Então, gente, isso foi falado lá, né? E foi trazida à memória essas palavras que eu estou dizendo aqui, né? Então, esse governo do topo da pirâmide, ele vai regrar as informações a comando dos que estão abaixo, tá? Então, um exemplo, as agências espaciais sabem de Nibiru, né? Astrônomos e astrólogos do mundo inteiro sabem de Nibiru. Mas os mais gabaritados, que são aqueles PhD no assunto, eles não vão falar a princípio. Eles vão negar tudo, certo? Mas ninguém explica por que, que o Google Sky apresenta algumas manchas quando direcionado o telescópio em alguma região estelar. Ninguém explica isso. Por que aquela tarja preta? Ninguém explica, né, o porquê que a cada manhã, para quem está no mar, de frente para a praia, no mar, vê Nibiru surgir por um período de 8 minutos. Depois, por consequência do ângulo do planeta, porque o planeta ele gira em torno do Sol. Ele gira em torno do seu próprio eixo num ciclo de 12 em 12 horas, né? E ao redor do Sol num período que seria aí de 12 meses. Então por que, que a presença de Nibiru nesse caso ela não é permanente por enquanto? Porque Nibiru não gira em torno do Sol. Pelo contrário, ele está vindo em direção a nós. A sua órbita elíptica é assim. Por isso que você consegue ver em algumas partes do mundo ele em 4 minutos, em 2 minutos. No máximo até hoje foi em 14 minutos. Depois ele some. É como se ele estivesse se pondo novamente, mas é por causa do ângulo do planeta em relação
ao Sol. Tá entendendo? Em relação ao Sol. Então é dessa forma que funciona. Porque o planeta girando no seu próprio eixo, ele vai nos proporcionar o dia e a noite. Ele girando ao redor do Sol, ele vai nos proporcionar as estações do ano. Então, ou hora ele está próximo ao Sol, nosso planeta, ou hora ele está um pouco distante. Coisa mínima, de 10 até 36 quilômetros, que esse é o eixo de vai e vem do nosso planeta. Mas se você pesquisar na internet, a NASA vai falar que é totalmente o contrário, né? Então, porque são inimigos da própria espécie. Não os funcionários da NASA, mas aqueles que estão sob a direção das próprias agências espaciais desse mundo aí afora. Tá? Que não é só a NASA, não. Ok? Não estou dizendo para você comprar um telescópio, porque eu não sei da sua condição, tá? Não sei da sua condição, também nem me interessa. Mas se você tiver condições, né, e sentir vontade de comprar, compra e observe a Lua no período que ela está de dia, entre 17 horas e 18 minutos, até 17 horas e 37. Que ali naquela parte da parte central de 20 graus abaixo para cima de quem vê, é onde os cruzadores planetários passam ao ângulo do teto do nosso planeta. Tá? No período da noite, esteja ela minguante, crescente, nova ou cheia, no período das 22h01 até as 0 horas negativas 37 minutos, né? Você posiciona o seu telescópio, que seria 60 graus, à Lua do que você está vendo, porque a Lua ela vai nascer como o Sol, né? Só que, dependendo da rotação do planeta, ela vai se deslocar para o centro do planeta e para a esquerda de quem vê, correto? Então, independente da posição que ela esteja, né? Que é a posição AA, né? Que nós falamos, nós que eu falo, é nós alienígenas, entendeu? Falamos dessa forma, automaticamente, né? Você vai calcular 60 graus dela e você vai conseguir ver, né, com o telescópio mais vagabundo, naves indo e vindo, ok? Até esse período, né? De 00 hora 37, 00 hora 58 e depois só 0 hora primeira, né, que é 1 hora da manhã, 30 minutos. Depois disso não tem como, tá? A posição do ângulo do planeta, o eixo Tember do planeta, que se liga a outros eixos pelo núcleo Lópede, ele vai se deslocar e isso vai trazer grande energia na endosfera, estratosfera do próprio planeta, que vai cegar lente de qualquer telescópio, ok? Então fica aí a dica aí. Pausa o vídeo, anota se você quiser, guarda tudo. E quando você conseguir comprar um telescópio, ou usar do seu vizinho, ou for num observatório, você, né, foca nisso. Beleza? Então é isso, pessoal, que aconteceu na reunião, né? Eu fui lá ontem e hoje para testemunhar os governos principais desse mundo, que é o governo da Inglaterra, o governo alemão, o governo americano, o governo chinês. O francês não pôde comparecer, né? Porque deu um problema no elemento biológico duplicado. O que é isso? É o sósia dos presidentes. Pode parecer loucura, mas não é. Enquanto Donald Trump, né, lerdo, mossorongo, né, Angela Mercury, lerda, mossoronga, né, estava aqui ainda, enquanto a verdadeira foi, houve um problema genético, né, na construção, não na construção, desculpe, houve um problema genético de conduta do presidente lá da França, ok? Eu quero aqui ressaltar a questão da Angela Mercury. Quem viu na reportagem, quem não viu, procura aí que você vai ver. Coloca-se no YouTube se você quiser. Angela Mercury apresenta muito tremor. Aí você vai ver, né? Recentemente ela esteve aí numa apresentação, né? E ali toda a mídia em cima e ela começou a tremer. Ela começou a tremer como se ela fosse desmaiar. Né? Foi noticiado aí no mundo inteiro, você consegue ainda ver essas imagens. Aquilo ali não é a verdadeira.
Aquela ali, né, tremia daquele jeito porque está passando ainda por uma adaptação genética. Aquela ali já foi descartada, morta, e o erro genético dela está sendo apurado na outra, tá? É uma coisa muito louca, muito absurda, mas é verdade. É 100% verdade. Agora, se você acredita ou não, para mim, como eu sempre digo, não vai fazer diferença nenhuma. Então fica aqui, tá? Essa informação. Observem a Lua, fiquem atentos às notícias acerca da chegada de planetas, de descobrimentos de planetas, de descobertas de planetas, porque são mensagens subliminares. Fique atento ao calor, ao frio, à chuva torrencial. Olhem para o céu, deixe um pouco essa merda do celular de lado, saia um pouco, tome um ar fresco, tome o sol, porque é uma vitamina D pura natural. Suba para as montanhas, vai fazer um piquenique, vai olhar para o céu, olha para o céu. Não fique igual boi, olhando para baixo, sendo submisso a tudo, não. Olhe para o céu, porque o céu é a sua morada permanente. Então, sem mais delongas, essa é a informação, tá? Que eu tô passando para você. Quanto a esse áudio, aos cálculos que eu sei todos, que muitos podem falar, nossa, Carlos, que maravilha, aquela coisa toda, quer anote. Ouve, para, anota, que você vai entender. E eu só sei tudo isso com imensa facilidade porque eu já convivo com isso há quase 12 anos. Dia 20 de agosto agora, faz 12 anos que pela primeira vez eu vi um ser alienígena. E no dia 23 de agosto é o primeiro dia, né, de 12 anos que naquele dia, em 2007, eu fui para as estrelas pela primeira vez e vi que realmente as coisas são além da nossa compreensão humana. Ok? Um abraço para todos vocês. Hoje, como é domingo, é o primeiro dia da semana. Um bom início de semana para todos. Tá? E vou pedir mais uma vez. Pare de ficar me dando bom dia, boa noite, boa tarde em vão. Se vai conversar, chega e fala, Carlos, eu queria falar isso, tal, tal. Aí na conversa a gente se cumprimenta. Quem ficar fazendo isso aí, eu vou já bloquear do meu WhatsApp, porque eu falei e eu tenho que ser respeitado naquilo que eu tô falando, ok? Um abraço para todos vocês aí e ótimo início de semana e fui.